Cruz sacra sit mihi lux, non daco sit mihi dux, vade retro satana, nunquam suade mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena bibas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olá, amigos do Grupo Santo Anselmo, sejam bem-vindos. Hoje, 11 de julho, a Igreja celebra a memória de um grande santo, São Bento de Núrcia, o pai do monaquismo, o pai da vida monástica na Igreja Católica. Não propriamente o fundador da vida monástica, mas aquele que deu o maior impulso, aquele que foi, vamos dizer assim, o grande organizador da vida monástica. Porque existia uma vida monástica anterior a São Bento, mas a partir da vida de São Bento houve um revigoramento, houve uma reorganização e um grande impulso à vida monástica. Vamos conhecer um pouco deste grande santo, São Bento de Núrcia. Vira a página. Vamos nos situar historicamente. São Bento é um homem da virada do século V para o século VI. Ele nasceu no ano 480 e morreu no ano 547, ou seja, morreu aos 66 anos. Para você se situar um pouco, São Bento nasceu 50 anos depois da morte de Santo Agostinho. Então ele é um homem que viveu, não é, numa patrística tardia, já a partir do ano 480. Pouco tempo depois da queda do Império Romano, que se deu no ano 476. Então, São Bento nasce ali por volta do ano 480, em março de 480. As informações mais precisas que temos de São Bento nos foi trazida por São Gregório Magno, que era um monge beneditino, um monge da Ordem de São Bento, e que viveu aproximadamente uns 140 anos depois de São Bento. Portanto, uma vida muito próxima da de São Bento. São Gregório Magno escreveu os chamados diálogos, nos quais ele nos traz a vida, os milagres e os feitos de São Bento, que são a fonte mais antiga, né? São Bento nasceu numa família nobre romana. Ele era um romano, ele nasceu numa família nobre na região de Nórcia, ou região de Núrcia, não é? Uma cidade hoje na Itália, né, na região do Spoleto. Ali ele estudou, fez os seus estudos básicos e depois ele foi para Roma para estudar retórica e filosofia, né, como faziam os filhos dos nobres, né? Isso já foi lá pelo ano 500, quando ele tinha ali por volta de 20 anos. Então, a partir dessa ida dele para Roma, ele toma contato com a vida monástica e passa a viver, a se encantar e a pensar na perspectiva de viver uma vida monástica. Mas aí eu preciso falar um pouco sobre essa questão da vida monástica no tempo de São Bento. Vamos abrir um parêntese aí. Pode abrir o parêntese. Mas o que o fim da perseguição tem de tão interessante que ele faz nascer a vida monástica? É fácil de explicar. Como a vida cristã católica durante a perseguição oferecia um risco de vida, ser cristão era um ato radical. Ser cristão era um ato de um amor profundo a Cristo e um abandono completo da vida, na medida em que, caso você fosse preso durante a perseguição, muito provavelmente você seria morto. Com o fim da perseguição, os católicos não tinham mais aquele risco de morrer por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Principalmente a partir do ano 380, quando a Igreja Católica, o cristianismo, foi feito religião oficial do Estado. Então, nesse período, aqueles católicos que queriam ter uma vida fervorosa de entrega completa a Deus, já que não tinha mais a perseguição, eles criaram para si um modelo de vida de extrema radicalidade, que era
a vida de eremita, a vida em lugares isolados, a vida no deserto, a vida nas grutas, nas cavernas, onde sozinhos passavam a viver uma vida de penitência, de devoção, não é? De ascese e de mortificação, com uma expressão profunda de amor a Cristo. Nessa época, entre 251 e 356, surge a figura de Santo Antão, ou Antão o Magno, o mais expoente, ou o maior expoente daqueles padres, daqueles homens que se entregavam a essa vida de eremitas, a essa vida radical de deserto. Esses homens eram chamados de os padres do deserto. E Santo Antão é o maior deles. Então, quando São Bento tem lá por volta dos seus 20 anos, que ele está estudando em Roma, né, já no ano 500, a vida monástica já tinha ali pelo menos uns 150, 200 anos. É isso que vai atrair São Bento para a vida monástica. Fecha o parênteses. Então, a partir do ano 500, quando Bento de Núrcia está estudando em Roma e ele trava conhecimento com a vida monástica, logo ele se encanta e logo ele passa a viver no mosteiro. É interessante que ele não é o fundador da chamada Ordem de São Bento, ou Ordem Beneditina, a ordem que leva o seu nome. Ele entra numa ordem monástica já existente, numa ordem monástica que já estava em andamento. Mas a função dele, a liderança dele, a sua capacidade de construir, instalar mosteiros, de dirigir mosteiros, de elevar a espiritualidade dos monges, né? A sua profunda comunhão com Deus, o seu apego ao trabalho e à oração, a sua santidade, vai fazer com que ele se torne logo um expoente daquela ordem na qual ele ingressou e que, com o passar do tempo, graças à sua liderança, vai se chamar Ordem de São Bento ou Ordem Beneditina, em homenagem a ele próprio, que não é o fundador, mas é o grande organizador, é o grande, vamos dizer assim, impulsionador e o grande líder espiritual das comunidades monásticas ali no início do século VI. É interessante também lembrar que, como a vida monástica começa isoladamente com os padres no deserto, lá no século III, não existia propriamente uma organização dos mosteiros, né? A organização, o modo de vida dos monges, o modo de governo de uma ordem monástica ainda era algo muito incipiente. Então, o que faz São Bento? São Bento, além de ser um homem de grande oração, um homem de uma comunhão profunda com Deus, um homem por meio do qual Deus elaborou ou realizou inúmeros milagres, São Bento era também um grande gestor, um grande administrador. E São Bento vai fazer o quê? São Bento vai escrever uma regra, ou seja, vai escrever um conjunto de normas para disciplinar a vida nos mosteiros. É a chamada Regra de São Bento. E essa regra será não só utilizada pelos mosteiros beneditinos, como ela vai também inspirar outras ordens monásticas que também adotarão a sua regra, graças à excelência de sua formação, às disposições do seu conteúdo, não é? Ao senso de justiça e de organização dessa regra. Então, São Bento é o homem que vai dar um grande impulso à vida monástica, a essa vida que é centrada, não é? Num lema muito interessante, que é o Ora et Labora. Esse é o lema do mosteiro, dos mosteiros beneditinos, da ordem beneditina. Orar e trabalhar. É verdade que a gente sabe que São Bento propriamente não usou essa palavra, essa expressão. Ele nunca disse ora et labora. Não como um princípio específico, mas ele fez com que os seus mosteiros vivessem em função
dessas duas atividades, a oração e o trabalho. Então, como que sem uma expressão escrita, esse lema passou a ser o lema central da ordem beneditina, mas a espiritualidade, o elemento central da ordem beneditina, aquilo que marca profundamente o monge beneditino, é a humildade. A humildade. A humildade que faltou a Adão. Quando foi tentado juntamente com Eva, ele quis ser igual a Deus. E a ordem beneditina é centrada na ideia de que somos servos e filhos submissos e obedientes a Deus. Pode virar a página. O grande trabalho de São Bento na instituição de mosteiros, de vários mosteiros pela Europa, principalmente na região onde hoje é a Itália, não se deu sem oposição, inclusive oposição interna. São Bento foi vítima de inveja e de muita oposição. Existe uma história muito interessante envolvendo a criação do mosteiro de Monte Cassino. O mosteiro de Monte Cassino fica na Itália e ele tem uma significação histórica muito grande, né? Ele fica numa região ali perto de Roma, mais ou menos 130 quilômetros de Roma, no chamado Vale Latino. Esse mosteiro fica no alto de uma montanha, que é essa montanha chamada Monte Cassino, uma construção grandiosa da época de São Bento. Claro que ela foi sendo agregada e ampliada ao longo do tempo, né? E por lá existiu por mais de 1000 anos esse mosteiro. No tempo da Segunda Guerra Mundial, só para lembrar um detalhe, os alemães expulsaram os monges e fizeram desse mosteiro uma espécie de fortaleza que os aliados na Itália tiveram de lutar muito, com um custo muito alto de vítimas, de sangue derramado, para tomar a fortaleza de Monte Cassino. E aí tem uma questão interessante: a tropa, dentre as tropas aliadas, aquela tropa que mais se esforçou e que finalmente conseguiu expulsar os alemães da fortaleza de Monte Cassino, foi a Força Expedicionária Brasileira. Isso tem um significado que une muito o povo italiano e o povo brasileiro. Posteriormente à Segunda Guerra, a construção foi recuperada, o mosteiro foi reconstruído e a abadia beneditina voltou a funcionar no Monte Cassino, né? No mosteiro de Monte Cassino. Mas lá, por volta de 530, quando São Bento já estava estabelecido em Monte Cassino, tem uma história muito triste, porque um sacerdote católico chamado Florencio, que não gostava de São Bento, mandou para ele um pão envenenado com a intenção de matar São Bento. São Bento, então, tendo uma revelação de Deus, que se tratava de uma tentativa de assassinato, deu um pão a um corvo, para que o corvo pudesse pegar aquele pão e levar para um lugar distante, muito distante, onde não pudesse ser visto, né? E nem ser comido por ninguém. E depois disso, o Florencio, né, essa pessoa que tentou assassinar São Bento, estava num terraço para ver São Bento de longe, talvez ali comendo pão envenenado e morrendo, e esse terraço, por alguma razão, essa casa, essa construção em que ele estava, ruiu e ele morreu nos escombros. Um monge chamado Mauro foi dar a notícia da morte dessa pessoa a São Bento. E chegou com alegria e disse: São Bento, ou melhor dizendo, ele não era santo ainda, né? Pai Bento, o Florencio que queria te matar. A casa onde ele estava caiu e ele morreu. Olha que coisa boa. E São Bento recebeu essa notícia profundamente triste, e chorou muito, porque ele queria que aquela pessoa que tentou lhe matar pudesse viver mais tempo para ter a chance de arrepender do seu pecado e voltar à comunhão com Deus. E chorou também porque um dos seus monges, o Mauro, ficou feliz ao ver o inimigo morto. Esse é São Bento.
Mas existem outras histórias muito interessantes de São Bento que você pode ler nesse livro. Hoje a gente encontra ele facilmente em várias livrarias católicas, né? Na vida de São Bento, escrita pelo Papa Gregório Magno. É muito comum você ver a imagem de São Bento junto do corvo, que é esse corvo que ele entregou o pão envenenado. Ele aparece também com um livro que é a regra monástica que ele escreveu para regulamentar, né, disciplinar a vida dos monges. Uma outra coisa interessante também é que São Bento tem uma irmã gêmea que se chamava Escolástica e que também é santa, é a Santa Escolástica, e que também foi uma monja que organizou também os mosteiros femininos da Ordem de São Bento. Também é uma pessoa de grande importância na igreja. Então nós temos aí irmãos gêmeos e irmãos santos. Vira a página. Bom, dentre as muitas imagens de santos que eu tenho comigo, eu tenho, por óbvio, uma imagem de São Bento, que você pode observar aqui, né? Você vê aqui a imagem de um homem idoso, né? Um homem experiente, com hábito beneditino. Aqui você vê o corvo, né? Que simboliza esse milagre excepcional onde Deus lhe protegeu da morte, não é? O báculo, né? Esse cajado, porque o abade do mosteiro, ele tem uma função semelhante ao bispo, né? Eu tenho o livro da regra na outra mão, que é a santa regra da vida monástica, né? Muito bem, além da imagem de São Bento, que é um santo muito popular, principalmente na Europa, nós temos um outro elemento ligado a São Bento, que é a medalha de São Bento. Você vê aí agora na imagem as duas faces da medalha de São Bento. É um objeto de devoção católica que a gente tem como sacramental, né, que é muito popular no âmbito da igreja. Eu tenho algumas medalhas de São Bento e a medalha de São Bento foi o segundo objeto de devoção católica que eu comprei logo quando eu começava a pensar em me tornar católico em 2013. Eu comprei inicialmente uma imagem de São Francisco e depois a medalha de São Bento. Você observa aí numa das faces da medalha, você tem uma imagem, não é? A efígie de São Bento, né? Onde tem uma expressão Cruz Sacra Patris e na outra o nome Benedict, né? E quando você vira a imagem, você tem uma cruz, né? Você tem uma cruz e um conjunto de várias letras. Na parte superior está um dos lemas do mosteiro, que é Pax. E aí você tem, ao lado da cruz, 4 letras, que são as letras C, S, P, B. Nós temos aí a expressão Cruz Sancta Pater Benedict, que é a cruz santa, a cruz sagrada do Pai Bento. E na própria cruz, não é? E ao redor da medalha, você tem um conjunto de letras. Essas letras são as letras iniciais das palavras da oração de exorcismo de São Bento. É muito interessante, eu vou deixar a transcrição aqui, a explicação disso, e você depois procurar na internet, anotar, deixar no seu celular essa oração, para você fazer essa oração sempre que você precisar de um reforço na sua espiritualidade, de uma presença maior de Deus na sua vida, né? Ela pode ser, inclusive, utilizada em momentos de dificuldades, de tentações, de perigos, e é uma forte oração de exorcismo. Então, a oração é feita através dessa cruz, das palavras dessa cruz e das palavras que estão ao redor da medalha, e elas são as seguintes. Você começa com essa CSSML, né? Depois NDSMD, claro, você não precisa falar as letras, né? E aí depois você faz o círculo da medalha. Então, começando aí pela cruz, nós vamos dizer: Cruz Sacra, sit mihi lux. Cruz Sagrada, seja a minha luz. Non draco
sit mihi dux, na horizontal. Não seja o dragão meu guia. O dragão aí no sinônimo do inimigo. Então, cruz sagrada, seja a minha luz. Cruz sacra sit mihi lux, em latim. Non draco sit mihi dux. Cruz sagrada, seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Então você está com essa oração inicial aí da cruz, pedindo que a cruz de Cristo te guie pelo caminho justo e que afaste o diabo da sua vida. E aí nós vamos pela letra V. Vade retro Satana, nunca suade mirvana, sunt male quelibas, ipsi venena bibas. Vade retro, Satanás. Não me ofereças coisas vãs. É mal o que você me oferece. Bebe tu mesmo o teu veneno. Essa é a oração de São Bento. Essa é a oração de exorcismo de São Bento. Voltando aqui. Nós não sabemos ao certo se essa medalha foi composta por São Bento. Não temos como saber se São Bento mesmo portou essa medalha. Mas a partir do século 17 e 18, ela começou a ficar popular, não é? E a igreja a reconheceu como um objeto devocional relacionado à espiritualidade beneditina, relacionado a São Bento, e, portanto, validou essa devoção a essa medalha. Você pode adquirir essa medalha nas lojas católicas, nas livrarias católicas, mas para que elas sejam abençoadas, elas devem ser abençoadas mediante uma oração própria. E isso é mais fácil de você obter por meio dos monges no Mosteiro de São Bento, aqui de Brasília, né? Lá no Lago Sul, ou no Mosteiro de São Bento, da localidade que você vive, o local mais perto que você mora, né? Então, essa é uma das mais belas devoções da espiritualidade beneditina de São Bento de Núrcia. Vira a página. Eu gostaria de falar agora sobre outro aspecto interessante da vida beneditina e da importância de São Bento para o mundo. Isso está relacionado mais à questão, vamos dizer, prática, material, tecnológica, governativa, propriamente. O que acontece? Como eu disse antes, após o fim da perseguição romana, as pessoas começaram a viver nos desertos, em lugares ermos, de forma a experimentar uma espiritualidade radical, um segmento radical de Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso leva à criação da vida monástica. Mas como isso era uma coisa muito informal, cada grupo tinha o seu modo de ser, né? Quando São Bento entra na ordem monástica que levará o seu nome, ele cria a chamada regra beneditina. E ele cria um modelo de vida monástico. E esse modelo de vida monástico é que vai influenciar todas as outras ordens monásticas que nascerão a partir do século V, do século VI. E o mais interessante é o seguinte, é que o monge, ele tem uma vida voltada para a contemplação de Deus e de seu mistério. Você não vai ver os monges como padres que andam pelo shopping, ou pela cidade, ou enfim. O monge, via de regra, não sai do mosteiro. Ele vive recluso, ele vive para dentro, ele vive internamente. O monge só sai do mosteiro se for algo extremamente necessário. A ideia é manter uma vida de oração, de contemplação e de trabalho, voltada única e exclusivamente para Deus. Por isso os mosteiros de São Bento, os mosteiros beneditinos, eram construções grandes, construções muito grandes, de tal modo que ali dentro daquelas muradas, o monge teria todas as suas necessidades satisfeitas. Tudo do que ele dependia para viver, tudo que ele dependia para realizar o seu trabalho, tudo que ele dependia para ser um religioso, ele encontrava dentro do mosteiro. Então, o mosteiro tinha a igreja,
tinha o pátio de descanso, tinha um lugar para se criar animais, para servir de alimentos, tinha um lugar onde tinha um pomar, onde tinha um lugar para plantar alimentos para os monges comerem, tinha as oficinas para realizar os trabalhos, né, construir as ferramentas de que eles necessitavam, né, tinha o alojamento onde os monges, né, dormiam ou descansavam, tinha as áreas comuns, a biblioteca, principalmente a biblioteca, lugar de estudo, né, e o cemitério. Então o monge entrava no mosteiro e ali ele poderia passar toda a sua existência. Isso vai fazer uma coisa muito interessante. Como eles tinham de ser autônomos e autossuficientes, os mosteiros acabaram por desenvolver inúmeras tecnologias para a vida, para as necessidades do dia a dia, para o bem-estar da população monástica. Tecnologias essas que acabaram sendo absorvidas pela população europeia de um modo geral. Então, técnicas de cultivo de alimentos, técnica de armazenamento de alimentos nas épocas de frio ou nas épocas de calor, técnicas de preservação, de fiação, né, de fabricação de tecidos, de coleta e armazenamento de água, de criação de animais em pequenos espaços, a chamada a pecuária intensiva, né, a construção de ferramentas de metalurgia, né, e uma infinidade de tecnologias, né, ao aproveitamento da energia do vento para moer o trigo por meio de moinhos. É uma quantidade incrível de tecnologias que os mosteiros beneditinos criaram, não é? E que foram absorvidos pela sociedade europeia de sua época. De tal sorte que o grande número de mosteiros que se espalhou por toda a Europa a partir do século VI fez com que essas tecnologias se espalhassem por toda a Europa e promovesse de uma forma contundente a reconstrução da Europa, a reconstrução de todo aquele acervo de cidades, de estradas, de tecnologias e de instrumentos que tinham sido destruídos por ocasião da invasão dos bárbaros, quando aniquilaram o Império Romano lá no final do século V. De modo que a Europa, com toda aquela pujança e beleza que nós estamos acostumados a ver, ela é, na verdade, filha dos mosteiros de São Bento. A Europa não existiria com toda essa beleza e tecnologia que existe hoje se não existissem os mosteiros de São Bento. Exatamente. E os nobres, querendo agradar a igreja, quando queriam conceder uma área para os mosteiros se instalarem, o que eles faziam? Eles davam os piores terrenos, davam um brejo. Os monges iam lá e criavam uma técnica de drenagem e o brejo se transformava numa terra fértil. Dava uma terra seca. Os monges iam lá e criavam um sistema de irrigação e fazia a terra frutificar. Não é sem razão que João Paulo II fez de São Bento o padroeiro da Europa. Então, pense nisso. A Europa é muito hoje daquilo que ela absorveu dos mosteiros beneditinos. A contribuição de São Bento, dos mosteiros beneditinos, para o desenvolvimento da Europa, para a construção dessa civilização ocidental, é algo que ainda está por ser descoberto, né? E os inimigos da igreja não comentam quando sabem ou não sabem e por isso não comentam. Mas nós temos muita satisfação de dar essa notícia a vocês. E mais, não é apenas um conjunto de tecnologia. Como cada mosteiro tinha também de observar a regra de São Bento, né? Exemplares das regras estavam em todos os mosteiros. E como os monges e os mosteiros eram praticamente as únicas pessoas, não é? Os monges eram os únicos que tinham acesso a uma educação formal e, portanto, sabiam ler e escrever, e, portanto, produziam alimentos, porque tinham tecnologia para isso, e, portanto, produziam
medicamentos, cerveja também, conhaques, licores. Ao redor dos mosteiros, as pessoas vinham buscar a assistência material, a assistência religiosa, assistência pessoal, junto dos mosteiros, o que favoreceu a criação de cidades enormes na Europa ao redor dos mosteiros. Os monges também tinham como princípio a figura da hospedaria. Quando as pessoas viajavam de um lugar para outro e não tinham onde passar a noite, eles se hospedavam nos mosteiros beneditinos. E quando as pessoas ficavam doentes, os monges tratavam essas pessoas, colocando todos os doentes numa mesma hospedaria para facilitar a assistência à saúde deles. E dessa hospedaria nasceu uma instituição criada pela Igreja Católica a partir desses mosteiros. De hospedaria nasceram os hospitais. Veja que beleza, veja que grandeza é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana e a grande contribuição de São Bento. Mas ainda tem mais. Tem as bibliotecas e os monges copistas. Vira a página. Toda a estrutura educacional do Império Romano, as escolas, as bibliotecas, os centros de leitura, foram destruídos pelos bárbaros. A igreja passou a ser a única instituição que tinha em seus quadros pessoas com instrução, pessoas com conhecimento, pessoas que se dedicavam à leitura, ao estudo, à ciência. Então, o acervo de livros, as obras clássicas que a igreja conseguiu preservar, quando da queda do Império Romano em 476, as Sagradas Escrituras. Veja bem, as Sagradas Escrituras, escritas à mão. Todo esse conjunto intelectual estava principalmente nos mosteiros. E durante 1000 anos, e até hoje, mas durante 1000 anos, os mosteiros, por seus monges copistas, se dedicavam dia e noite a preservar esses livros em bibliotecas e a reproduzi-los, a fazer cópias deles na medida em que eles envelheciam. E assim, todo o acervo dessa época, intelectual, literário, religioso, filosófico, foi mantido até o século XV, quando um católico chamado Johann Gutenberg inventou a imprensa de tipos móveis e esses livros puderam ser impressos, com mais facilidade. Mas durante mais de 1000 anos, monges beneditinos, principalmente beneditinos, mas também cistercienses, cartuchos, mas a ordem que mais floresceu foi a ordem beneditina. Esses monges mantiveram, cuidaram, zelaram por um patrimônio intelectual, por um patrimônio literário, por um patrimônio litúrgico, por um patrimônio histórico, com grandes escritos, fazendo cópias minuciosas durante toda a sua existência, por mais de 1000 anos. Então, meus caros, nesse dia de hoje, celebrar São Bento é celebrar muito mais do que a vida de um santo. Não que celebrar a vida dos santos fosse pouca coisa, mas celebrar São Bento é celebrar também o triunfo de pequenas tecnologias que permitiu à sociedade europeia sobreviver, ser reconstruída. Celebrar também o modelo de construção de monastério que permitiu a reconstrução das cidades. Celebrar também o espírito hospedeiro dos mosteiros de São Bento, que permitiam às pessoas viajar de uma cidade para outra, porque eles sabiam que podiam sempre ter hospedaria nos mosteiros. Isso fez criar o comércio. A revolução comercial na Europa deve muito à hospedagem ou ao espírito hospedeiro dos monges beneditinos. É celebrar também toda a tecnologia
literária, a Bíblia Sagrada, os escritos filosóficos, boa parte da Antiguidade Clássica, de escritos da Antiguidade Clássica que estava na igreja e que foram mantidos, copiados e preservados nas bibliotecas pelos monges copistas, principalmente nos mosteiros de São Bento. Celebrar São Bento é celebrar a reconstrução do mundo ocidental. É celebrar uma das maiores obras da história da humanidade, que é a vida monástica. Então você precisa ter muito orgulho, como católico, de dizer: eu sou espiritualmente filho de São Bento de Núrcia. E a regra, que estava em todos os mosteiros, fez mais outra coisa. Forjou a ética da Europa. Forjou princípios básicos de respeito, princípios de dignidade da pessoa humana, princípios de respeito pelo patrimônio. A obra de São Bento é fantástica. Teríamos de estudá-la durante meses para compreendermos apenas em parte. E o mais belo é que hoje, passados mais de 1500 anos, a vida monástica beneditina está presente em todo o mundo. Aqui em Brasília nós temos um mosteiro beneditino, em Ponta Grossa, no Paraná, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Recife, em Salvador, em Belo Horizonte. Nos dias de hoje, o Espírito Santo ainda suscita jovens, homens, para viver a espiritualidade de São Bento, para darem vida e continuidade a uma obra de 1500 anos. É isso. Poucas palavras que eu tinha para dizer sobre este grande homem, este grande instrumento de Deus, São Bento de Núrcia. Então, vamos conhecer mais um pouco sobre a vida desse grande santo. Fique conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Opa! Uma coisa importante. Perdão. O nosso padroeiro, Santo Anselmo de Canterbury, é ele próprio, no século XI, um monge beneditino. Temos muito mais a ver com São Bento. São Bento de Núrcia, rogai por nós. Santo Anselmo, monge beneditino, santo e doutor da Igreja, rogai por nós. Cruz sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro satana, nunquam suade mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena bibas. Cruz sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro satana, nunquam suade mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena bibas.